E pedimos a intercessão da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as... Obrigado, Lucas. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, obrigado, Alisson. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, família católica. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Ô Thaís, você consegue me falar se está tudo ok por aí? Pessoal, eu estou fazendo uma pregação aqui junto com vocês, e eu vou transmitir pela internet, então eu vou só perguntar para minha esposa, porque quando eu faço as minhas lives, eu consigo ver o público e me comunico com eles, então só para saber se o tom está tudo bem, se o pessoal está dando uma resposta por aí, então aproveita, você que já está do outro lado, vai dando aquele like e vai compartilhando. Pessoal, às vezes, eu fiz uma live há 2 semanas atrás, deu 1.100 pessoas ao vivo, então quando nós temos essa oportunidade, a gente evangeliza no físico e pela internet, porque a internet, quando bem usada, dá para manifestar a glória de Deus e levar o santo evangelho. Amém? Queridos, que alegria poder estar aqui com vocês, neste domingo, grupo de oração. Como o Lucas falou, a gente tem uma agenda muito cheia, graças a Deus viaja muito, e este final de semana, porque foi o aniversário do meu filhinho Gabriel, a gente teve a oportunidade de ficar aqui em São Paulo, e aproveitando, fizeram um convite para que nós pudéssemos estar aqui juntos. Quando a Bia me mandou o tema da pregação, eu cheguei para ela e falei: Bia, eu estou com uma dificuldade de falar desse tema, porque o mês inteiro de outubro, eu me dediquei mais às coisas de Nossa Senhora e do Rosário, e como eu ia ter o aniversário do meu filho, e ontem a minha esposa ficou doente, e hoje eu quis ficar um pouquinho com a Thaís, eu não tive cabeça para estudar todo o tema que a Bia pediu para mim, então eu peço muito perdão por causa da agenda cheia, porque eu já não fico final de semana em São Paulo, e aí eu tenho que ficar a madrugada inteira estudando, mas eu creio que o que eu preparei para vocês aqui, vai ser de grande valia para a vida particular de cada um. E aí, Bia, a gente pode combinar, numa outra ocasião, eu faço aquele tema que você pediu para mim, porque eu não tive condições intelectuais de estar pregando o que você pediu. E aí, se a gente não tem condições, não vou ficar enchendo linguiça e ficar enrolando com o tema que eu não estava preparado. Mas aí numa próxima a gente marca, eu venho aqui e ajudo vocês com aquele tema que você pediu, tá bom? Pessoal, abram comigo a Sagrada Escritura, no livro de Eclesiástico, no capítulo 15 e no versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Oi, filha, Deus te abençoe. Assistindo o papai pregando de camarote. Pessoal, para quem utiliza a Bíblia da Ave Maria, a página é 883. Aqueles que não trouxeram a Bíblia, você medita, e se depois vocês quiserem esta passagem, vocês podem pedir para mim que eu passo para vocês. Página 883. Esse está bem melhor, Ivo. Vai aumentar agora. Alô, som. Aquele microfone era protestante, esse é católico. Ô Ivo, eu consigo vir para frente com ele tranquilamente, né? Pessoal, vamos lá, faz um silenciozinho. Eclesiástico capítulo 15, versículo 11. A página da Bíblia da Ave Maria é 883. Amém? Eu vou ler com vocês. Não digas, é por causa de Deus que ele me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo erro e toda a abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo.
Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiserem guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Continua o texto. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Estas são para nós as palavras do Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Queridos irmãos e irmãs, olhando para esta palavra do livro do Eclesiástico, eu vejo o amor de Deus concedendo a liberdade dos atos humanos para os homens. Nós somos livres para escolher o bem, o mal, a morte, a vida, a água e o fogo. Nisto consiste a graça que Deus nos dá como liberdade. Agora eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Você é livre para fazer o que quiser da sua vida, mas todos os seus atos humanos terão uma consequência na sua vida. Uma pessoa pode dizer assim: eu tenho a liberdade de pular de um prédio de 20 andares, mas eu não tenho condições de dizer que eu não morrerei. Eu tenho a liberdade de atravessar uma estrada em movimento com diversos carros, mas eu não posso dizer que eu não serei atropelado. Então toda a sua ação, ela vai ter uma consequência, boa ou ruim. E na nossa vida cristã, nós devemos meditar muito sobre os nossos atos humanos, naquilo que é relacionado à escolha do pecado ou à santidade de vida e aquilo que pode nos proporcionar. E uma das coisas que nesses últimos dias eu fiquei estarrecido é com o desenvolvimento do pecado. Por quê? Nós começamos a fazer, junto com o Terço dos Homens que eu participo às quartas-feiras, uma manifestação junto a um grupo chamado 40 Dias pela Vida. É um grupo que faz uma oração de intercessão em frente ao hospital que faz aborto, em frente a uma clínica de aborto. Esse movimento é mundial, é 40 dias de jejum, de oração, de rosários ininterruptos, e a gente fica rezando contra o aborto. No Terço dos Homens, a gente foi aqui no Hospital Pérola Baita em São Paulo, que é um hospital que faz muito aborto com dinheiro público, é uma desgraça, e ali a gente foi e começou a rezar, pedindo que Nossa Senhora desse esse tipo de livramento. E aí a gente já começa a imaginar que há 60 anos atrás, há 70 anos atrás, quando você falava, por exemplo, de um aborto, poderia ser que uma pessoa desmaiasse, dizendo: pelo amor de Deus, que coisa louca, um aborto, uma mãe matar o seu próprio filho. Hoje em dia, tem pessoas dentro da Igreja Católica que é a favor do aborto. E eu estava pesquisando coisas na internet e eu vi o movimento LGBT em São Francisco, nos Estados Unidos, um travesti, e que ele estava sentado em cima de uma mesa de bar e começou a cantar uma música, e ele começava a rebolar o seu corpo. Ele estava grávido, né? É um drag queen. E ele começava a rasgar o seu ventre com uma faca, e começava a sair sangue, e ele puxava aquilo de dentro dele, tirava uma criancinha, e o sangue ia jorrando, ele passava a língua na criancinha, e todo mundo olhando, curtindo, isso aí bem bacana e tal. Aí num determinado momento ele tira a cabeça da criança, começa a comer as vísceras, e aquilo vai descendo no corpo dele. E aí as pessoas do lado achando bonito, fazendo positivo, essas coisas vão crescendo. Dentro da própria TV Rede Globo, os artistas dizem, né? Vamos falar sobre aborto. Por isso, à tarde, quando eu falei sobre o anúncio dessa pregação, eu falei: não, assista o Fantástico, vem assistir a minha live, porque essa televisão é podre, ela é maçônica, ela é maldita. Ela tem televisão que ensina adultério, ideologia de gênero, falsidade, mundanismo, podridão. E aí eu fico imaginando o nível que está indo cada vez mais as coisas.
E aí, quando eu fiquei junto dessa luta contra o aborto, tem um site na internet que as pessoas marcam encontro. Então o menino marca o encontro com a menina para que eles tenham relação sexual, para a moça ficar grávida, para ela ter o prazer de abortar. Aí um amigo meu chamado Gabriel Latorre, numa página que ele tem na internet, ele colocou uma frase de uma criança que o aborto é um sacrifício a Satanás. E aí uma menina falou assim: imagina, abortar é uma delícia, eu não vejo a hora de engravidar para fazer um aborto. E foi mais de 5.000 comentários, e esse site sobre o aborto. Na festa do Halloween, os satanistas engravidam um determinado tempo, para quando chega próximo, oferecer aquela criança num sacrifício a Satanás. E eu olho para a humanidade e me pergunto: o que precisa mais acontecer? Aonde está a loucura do homem? O que ele fez com a liberdade dele? Deus nos deu a liberdade para poder amá-los, para podermos ter santidade pessoal, para podermos ter uma vida reta, para andar na linha com o Senhor. E aí a gente olha, um mundo em desgraça, e aí a gente pergunta: por que está acontecendo tantas coisas ruins assim? Olha o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Foi o pecado que destruiu tudo aquilo. Olha o dilúvio, quando Noé pregava a reforma de costumes, e o povo na bebedeira, no pecado, no afastamento de Deus, veio o dilúvio. E sabe quantas pessoas que se salvaram na época de Noé? 8. O livro de Pedro vai dizer que 8 pessoas se salvaram. E aí nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, vai dizer sobre o fim dos tempos, que quando Jesus voltar será como nos dias de Noé. E aí eu me pergunto, se na época de Noé se salvaram 8, como que está a nossa vida diante de Deus? Porque o padre Duarte Lara diz que a nossa geração vai ver Jesus voltar. Ele falou isso há 3 semanas atrás na Canção Nova. Eu não sei se o que ele afirmou é real, mas se Jesus não voltar em glória, e nós estivermos vivos, nós vamos ao encontro dele. E o que nós vamos apresentar da nossa vida para o Senhor? O que fizemos com a liberdade que Deus nos deu? Nós escolhemos a vida ou escolhemos a morte? E uma das coisas que eu mais agradeço na minha igreja católica, que é a sua também, é o grande exemplo que nós temos dos santos. Porque os santos nos mostram quanto amor a Deus eles tiveram e quanta repugnância pelo pecado. Por exemplo, eu fico vendo a vida do Padre Pio. Tem um episódio do Padre Pio que é belíssimo, que ele estava adorando Jesus na Eucaristia, e o corpo do Padre Pio começa a aquecer, e teve vários santos que tiveram esse fenômeno, como São Francisco de Sales, que pisava no chão e o corpo dele pegava fogo e a neve derretia. Santa Gema tinha que jogar um balde de água gelada na sua cabeça, porque o corpo dela estava pegando fogo, tudo por amor a Deus. E aí o Padre Pio, ele é levado para a enfermaria, e coloca um termômetro normal, estoura, e coloca um termômetro que mede a temperatura da água, e se verifica que o Padre Pio estava com 56 graus de febre. É uma coisa que uma pessoa não aguentaria, 56 graus de febre e não entrar em óbito. E aí a mística católica dá o diagnóstico: o Padre Pio estava enfermo de amor por Jesus. Aquele corpo do Padre Pio inflamado é que ele amava tanto a Deus, Santo Tomás de Aquino vai dizer que nós nos transformamos naquilo que amamos. E Jesus é o fogo do amor divino do Pai, ele incendiou de amor. Mas esse mesmo Padre Pio, eu vou te falar o que o amor a Deus fez com a alma deste homem. Ele estava um dia no convento, e tinha uma criança fazendo muito barulho, incomodando muito, e o Padre Pio ficou sabendo que aquela criança que estava incomodando muito, é porque ela tinha rasgado a bermuda, o pai tinha dado uma bronca nela, e o Padre Pio saiu do confessionário e foi falar com o pai: meu cara, quando a gente é criança, a gente rasga mesmo, né, a nossa bermuda. E aí o pai ficou tranquilo, o menino ficou tranquilo, e não estava mais aquela bagunça. E aí depois o frei, que viu o Padre Pio falando aquilo, chegou e falou: padre, quando você era criança, você rasgava muito a bermuda? O Padre Pio falou: não. Mas por que você disse isso?
é para que o menino ficasse calmo. Ele estava muito nervoso, estava gritando demais, então foi para acalmar. O Frei, tá tudo bem, mas o Padre Pio falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu não rasguei a bermuda quando eu era criança, mas eu rasgaria a minha cara 10 vezes para não cometer nenhum pecado venial contra o meu Senhor. Você tem noção da união de alma com Deus que Padre Pio tinha, e da repugnância do pecado, a ponto de falar assim, eu rasgaria a minha cara 10 vezes para não cometer um pecado venial contra o meu Senhor? Santa Catarina de Sena dizia, eu prefiro ser jogada viva no inferno do que cometer um pecado venial. O venial é aquele que não precisa de confissão. Ele é um pecado, ele ofende a Deus. Porque tem pessoas que acabam não estudando a fé católica e falam assim, não, mas um pecado venial, ele não ofende a Deus. Bom, tem um livro chamado O Pecado Venial, do sacerdote chamado Padre André Beltrame, e que ali ele coloca revelações do purgatório, de almas que foram para o purgatório, e a razão pela qual elas foram. Um é um sacerdote dominicano, ele foi ao purgatório porque ele tinha excesso de amor aos escritos, ele escrevia muito bem e amava os escritos. Então ele foi para o purgatório porque Deus viu vaidade naquele, ele deveria ser desprendido. Um outro sacerdote franciscano, ele foi para o purgatório porque ele rompeu com a pobreza. O quê? Como os franciscanos que tem hoje na igreja, que são milionários, que têm cobertura de milhões, que têm iates, que ficam viajando com o dinheiro da congregação. Não, ele colocou um pouquinho de lenha a mais, e aquele pouco de lenha a mais que ele colocou para fazer a comida, ele rompeu com a pobreza e foi para o purgatório. O outro padre, que fazia parte dos trapistas, porque na hora de fazer o glória, de abaixar o corpo, ele não abaixou o corpo, e ele foi para o purgatório, porque na ordem está dizendo, inclina o corpo, porque se você não inclinar, você está em falta com os deveres da sua congregação. Isso é pecado venial, eles foram para o purgatório por causa disso. Ou seja, diante de Deus, qualquer falta ofende ao Senhor. Quando o profeta Isaías, no capítulo 6, tem uma visão da glória de Deus, ele diz o quê? Ele grita, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Não diz que Isaías era um adúltero, que ele era um político corrupto, que ele roubava milhões. Não, ele simplesmente tinha a boca suja, e quando ele viu a glória de Deus, ele gritou, porque aquilo ofendia o Senhor. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, o Papa Paulo VI dizia que o pior pecado que nós vivemos hoje é a falta do sentido do pecado. E o problema, sabe qual que é? É o que ele gera em cada um de nós. O livro do profeta Isaías, sabe o que vai dizer? O ímpio não tem paz. A pessoa que vive no pecado, ela não vive na confiança, ela não tem esperança, ela perde o santo temor de Deus, ela perde a união com o Senhor. Quando uma pessoa está em pecado, ela vai ajoelhar, ela vai rezar, a consciência fala, você está em dívida com Deus, ela já não consegue nem mais rezar, porque ela sabe que aquela mentira que ela fez, aquilo que ela roubou no serviço, aquela pornografia que ela viu, qualquer ato que ela faz contra Deus, ela sabe que ela precisa de uma confissão para voltar em união com Deus. E como ela tem medo de confessar, como ela quer viver o seu prazer, ela começa a afastar-se de Deus. Sabe o que vai acontecer? O que vai dizer Santo Agostinho? Já que o pecado foi o motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Se o pecado, como vai dizer Santo Agostinho, causa tristeza, eu entendo muito bem o que São João Paulo II dizia. Os consultórios psiquiátricos estão cheios porque os confessionários estão vazios. E se os confessionários estão vazios foi porque perderam o sentido do pecado. E se perderam o sentido do pecado foi porque se perdeu o sentido de Deus. Aí eu fico imaginando, Dom Odilo, nosso cardeal, disse que em São Paulo somente 10% dos católicos vão à missa. Quando uma pessoa perde uma missa dominical, isso é pecado mortal, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas 90% dos católicos
não vão à missa e não sentem dor de consciência. Quando essa pessoa morrer e for se apresentar diante de Deus, sabe quanto que ela pecou? Quanto o primeiro mandamento. E não se tem mais temor, irmãos. Aí eu vou e começo a olhar para a vida dos santos. Tem um santo que o nome dele não é bonito, mas a atitude dele é linda. Ele chama São Dióscoro. Olha o nome, imagina. Você chega para ele e fala assim: Salve Maria Dióscoro. O nomezinho feio, né? Mas uma mulher estava tentando esse rapaz pelo pecado contra a castidade. E Dióscoro não deu mole para aquela mulher. Ele a rejeitou. E ela, não suportando a rejeição, perseguiu o São Dióscoro, a ponto que mandou amarrar aquele rapaz para colocá-lo numa cama, para ter relação sexual com ele. Sabe o que Dióscoro fez? A mulher veio para cima dele. Ele mordeu a língua e cuspiu um pedaço da língua com um pedaço de sangue na cara daquela mulher, para não cometer um pecado de impureza contra nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra mulher que veio e começou a dar em cima de São Francisco de Sales, sabe o que ele fez? Ele escarrou na cara dela e disse: sai daqui, missionária de Satanás. E a gente olha hoje isso e fala: nossa, mas que radicalismo, mas que forte. Não são os santos que são radicais, a gente fica olhando para ele e fala: nossa, mas não precisa de tanto assim. É que nós estamos tão afastados do amor divino, estamos tão afastados da oração. Gente, eu estava ali tentando ver que horas que a gente ia conseguir fazer um silêncio aqui na hora do terço. Por exemplo, o Santíssimo Sacramento está aqui, é vivo, é Jesus ali, é corpo, sangue, alma e divindade. Qual deveria ser o comportamento da igreja? Deveria estar todo mundo em silêncio, recolhido, de joelho, adorando. Por quê? Porque é Deus que está ali. O mesmo Jesus que esteve no ventre da Virgem Maria, o mesmo Jesus que pregou o sermão das bem-aventuranças que foi lido hoje no Evangelho, o mesmo Jesus que estava na cruz derramando o seu sangue em corpo vivo, aquele que você tocava nas mãos do Senhor, tocava no cabelo dele, na pele dele, no braço dele, ele está ali na sua totalidade. E o que se deve ter dentro da igreja? Temor, respeito, decoro. Vocês ficam conversando, batendo papo. O que isso significa? Perdeu-se o zelo, a noção do sagrado. Mas o que faz o homem perder a noção do sagrado? Por exemplo, eu vejo na vida de São Francisco de Sales, que era um santo. Ele estava adorando Jesus, e aí se dizia que pousava uma mosca na cabeça dele, e ele nem sequer, ele ficava assim, ó, adorando Jesus com as mãozinhas assim. Quando a mosca pisava na cabeça, ele nem limpava, porque ele queria ficar com o corpo ereto para adorar Jesus. Porque a presença de Jesus para ele era a coisa mais valiosa da sua fé. Jesus chegou e disse para Santa Gertrudes que as maiores graças que ela perdeu na vida dela foi quando ela teve uma distração no momento de uma adoração diante do Santíssimo Sacramento. Agora, Santa Gertrudes, ela via o anjo da guarda, conversava com o Sagrado Coração de Jesus, conversava com São João Evangelista, Nossa Senhora aparecia para ela. E Jesus disse para uma santa, de uma elevação mística dessa, que quando ela se distraía, ela perdia uma graça. Gente, hoje em dia a gente entra na igreja, nem sequer genuflexão faz. Aí um dia um muçulmano chegou para uma amiga minha e falou assim: vocês não acreditam na presença real de Jesus. Ela falou: por que não? Falou: olha as suas igrejas como que são. Olha como que as mulheres da igreja católica se vestem. Se vocês forem numa mesquita nossa, para entrar lá, você já tem que tirar os sapatos, porque aqui é uma terra santa. Quando você entra numa reunião muçulmana, você não vai escutar um pio. Você escuta a mosca andando, mas ninguém, porque nós estamos em silêncio para falar com Alá. Eles servem falsos deuses. Os muçulmanos são guiados por Satanás.
O padre Gabriel Amorte vai falar que o mundo muçulmano é satânico, eles assassinam cristãos, eles derramam sangue inocente. Eu conheço um homem, não vou falar o nome dele aqui, que jogaram uma bomba no carro dele, e o carro virou, e o cérebro do amigo dele começou a gotejar na cara dele, porque ele era do exército católico, e os muçulmanos matando os católicos. Os caras são criminosos, mas na hora de fazer a prática religiosa deles, eles têm temor, eles têm decoro por aquilo que eles creem. E nós? E aí eu não tenho como não enxergar brechas de pecado na nossa vida. Por quê? Porque o pecado tira a luz sobrenatural de nós. E aí vai dizer o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quando uma pessoa está cheia da luz, cheia da graça, sabe o que tem dentro dela? Tem amor, tem temor, tem respeito. É o meu Senhor que está ali, é Jesus. Eu quero adorá-lo, eu quero amá-lo, eu quero estar diante dele, eu quero penetrar no seu coração, eu quero viver em estado de graça com o meu Senhor. E aí sabe, pessoal, o que a gente tem que ficar muito alerta? É que nosso Senhor disse no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo 8: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a face da terra? Ainda vai ter amor no coração dos homens? E quanto mais amor a Deus nós temos, mais repugnância do pecado. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver em estado de liberdade interior. Vai dizer o livro de Gálatas no capítulo 5 e no versículo 1: é para que sejamos homens livres. Obrigado, Thaís, obrigado. Ah, eu pensei que você ia dar um socorro ali em cima. Nossa, cabuloso, eu sempre reclamei das crianças gritando, e agora eu estou pregando, a minha filha gritando pra caramba, velho, tá vendo? Mas tudo bem, é uma criança. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. E sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: viver na graça de Deus, não há nada que dê mais alegria interior para o homem, porque Santo Tomás de Aquino ele vai dizer uma coisa interessante: só Deus satisfaz. E aí eu fico vendo as pessoas, elas vão se afastando de Deus. E Santo Tomás de Aquino diz: quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais ela se aproxima do seu nada. E aí ela quer ter prazer, ela quer gozar das coisas do mundo, e ali naquele momento o pecado ele vem, dá algo passageiro, mas ele deixa depois um sabor de morte. E aí eu fico vendo os enganos de Satanás. Por exemplo, eu peguei um caso de uma mulher casada, estava vivendo uma crise conjugal, e aí nesse momento da crise conjugal veio quem? Satanás maldito. Ele é como um salteador, ele fica, como vai dizer Santo Inácio de Loyola, usando a imagem da época dele, dando voltas no castelo. E aonde ele vê que tem um lugar mais frágil, para que o bandido possa entrar, ele ali penetra. Aí Satanás fica nos examinando, vai ver a nossa fraqueza. Você pensa que o diabo ele vai querer arrebentar com você quando você está lá no seu rosário? Você está cheio de fervor, querendo adorar Jesus, rezando, buscando a Sagrada Escritura, ali você está com mais resistência. Quando ele perceber que você foi baixando a guarda, não está mais rezando, perdeu-se a luz sobrenatural, não quer mais saber de Sagrada Escritura. Talvez esse daqui seja o caso de muitas pessoas que estão aqui. As comunhões na igreja é tudo física, não é mais espiritualmente, não tem mais fervor. A leitura espiritual não tem mais, não influencia mais a conduta da nossa vida. Eu já começo a ficar mundano, já assisto tudo que vem na internet, gasto todo o meu tempo com coisa que não é de Deus. E aí o que acontece? Baixa a vida sobrenatural, eu perco a luz, eu perco a percepção, o meu discernimento cai, aí o demônio vem. Por quê? Porque essa alma está vulnerável. E quando uma pessoa está no sofrimento, qual que é a lei do cérebro humano? Foge da dor e busque o prazer. E Satanás conhece essa lei, e aí o demônio sempre vai vir colocar mais um prato nauseabundo de prazer. Come.
Vai, se lambuza, vai. Você está sofrendo, você precisa de uma coisa melhor agora. Faz uma besteira na sua vida. Aí essa mulher estava com um casamento ruim. E aí apareceu um homem na vida dela. E ela começou a sair com ele. E ela tinha o marido dela e o amante dela. Só que essa mulher tinha um cargo numa multinacional e ela era ministra extraordinária da Eucaristia. É o pessoal da igreja que o demônio quer pegar para escandalizar. Aí essa mulher começou a sair com esse homem e aí num determinado momento da vida dela deu arrependimento. Deu arrependimento. E ela chegou para o cara e falou assim, ó, não quero mais você. Aí o homem falou, eu tinha medo que esse dia chegasse. Mas eu quero dizer para você, eu não consigo viver mais sem você, você não pode me abandonar. Ela falou, não quero mais, aí você vai me abandonar? Eu tenho aqui, ó, fotos nossas, entrando no motel. Eu tenho e-mails nossos, eu tenho fotos nossas trocando carícia em restaurante. Eu me preparei para tudo isso. E se você me abandonar, eu vou lá e mostro para o seu marido. Vou lá na igreja, a moça era ministra extraordinária. Vou lá onde você está servindo lá com o seu coletinho. Vou lá no seu trabalho. Eu duvido que se o seu marido vê uma foto de você entrando no motel com outro homem no carro, fazendo carícia, que ele vai te suportar. Eu vou arranhar a sua reputação lá na igreja e no trabalho. Todos vão saber que você tem um amante, que você é uma adúltera. No momento da tentação, o diabo não chegou para ela e disse da consequência que ela teria na vida dela. Sabe o que aconteceu? Ele arrebentou com a vida dessa mulher. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, você tem diante de você a morte e a vida, o bem e o mal. E o que você escolher lhe será dado, mas a consequência virá. Pessoal, fuja do pecado como se foge de uma serpente. E aí, estou vendo muitos jovens aqui, e vocês estão num período de luta muito grande. Porque hoje eu estava pensando, meditando à tarde para vir pregar aqui, o que eu passei na universidade de juventude. Católico, e fui fazer psicologia. Eu quis fazer psicologia porque eu amo ajudar as pessoas. Quando eu vou em missão, eu fui pregar na Irlanda, eu fiquei até 1 da manhã, o encontro terminava às 7. Até 1 da manhã escutando o problema das pessoas, querendo ajudar as pessoas. Há um mês atrás eu fui pregar na Bolívia. Na pregação, do sábado para o domingo, eu fui dormir 3 horas da manhã. Porque eu fiquei atendendo moças que fizeram, atendendo coisas terríveis. E eu sofro com a dor das pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu me importo com a dor das pessoas. Elas falam, não fica indiferente, falam, Senhor, o que eu posso ajudar? Eu fui querer fazer psicologia para ter elementos que me ajudassem, mas misericórdia. Os professores tudo comunista, tudo ateu, com ódio profundo da igreja. E eu estando lá naquele negócio, falei, Senhor, como que eu vou suportar isso até o final? Me dá somente. Eu não consegui, por quê? Porque eu estava lotado de missão também, eu falei, não dá. Mas no curso de psicologia nosso, era 50 alunos na sala, mais ou menos umas 50 moças, 5 homens e mais ou menos uns 5 homossexuais. E aí tinha 5 homens para 40 garotas. E nesse curso era uma bagaceira, era pecado atrás de pecado, pecado atrás de pecado. E eu ali católico, tendo que manter a minha moralidade em dia. Aí como era 40 moças e 5 homens, tinha uma lá que era gatíssima. Não mais do que a minha esposa. Ainda bem que ela não está prestando tanta atenção. Senão ia dar BO para nós. E ela chegava assim, e os meninos da sala tudo admirando ela. E tudo olhando e comentando dela. E eu mantendo a minha postura. Parece que aquela moça não estranhava um pouco essa minha atitude de querer ser meio conservador, meio que na minha. E eu lembro que um dia eu estava voltando de uma missão, eu estava em Goiânia. E eu chego lá na faculdade, estava com sono. A aula do professor já estava chata. Eu começo a pescar e durmo. Quando eu estou sonhando com São José na bike, na bicicleta, Nossa Senhora na garupa, pegando uma maçã para fazer uma torta, essa menina vem e me acorda com um beijo na boca. Eu nem conhecia a Thaís, tem que justificar. Isso daí foi muito tempo atrás.
E quando essa menina me acorda com um beijo na boca, não é meio um selinho não, é meio um esquema meio diferente. Eu me levanto e coloco o dedo na cara dela e digo assim para ela, eu falei, você nunca mais faça isso na sua vida. E ela falou assim para mim, mas foi só um selinho. Aí eu falei, comigo não tem essa de selinho e eu vou te explicar por quê. Eu uso a minha boca para pregar o evangelho. Eu sou um pregador, você não sabia disso, eu sou um pregador da palavra de Deus. E outra, eu sou compromissado. Eu tenho repugnância desse negócio de traição. O rapaz que estava do lado chamava Carlos. Ele começou a fazer tantas caras e bocas, passava a mão na cara, os gestos corporais dele de tipo assim, indignação. Nossa, mas ele começou a falar porque a fulana é isso. Eu falei, ô Carlos, posso falar a minha diferença com você? Ele falou, pode. Eu falei, porque você segue o mundo, você fica de 4 diante das mulheres. Eu sigo a Cristo, e porque eu me ajoelho diante de Jesus, Ele me dá força para vencer o pecado. Eu quero falar uma coisa para vocês. Você acha que quando a menina me deu beijo eu fiquei indiferente? Nossa, que nojo. Eu garanto que não. Só que é nessas horas que a gente é colocado na prova. E são essas tentações que quando Jesus te espreme mesmo, é para ver se você tem amor verdadeiro por Ele. E sempre o Senhor vai estar te colocando em prova. Todas as vezes que nós dissemos, Jesus, eu te amo, o Senhor é meu tudo, eu quero dar a minha vida por Ti, o Senhor vai provar suas palavras. E para cada pessoa Ele tem um tipo de tentação. Tem uma dos santos da igreja que eu falo, Senhor, esses homens foram muito fortes. Santo Antão, ele era um homem que rezava no deserto. Um dia o demônio se materializou para ele em forma de leão e começou a brigar com Santo Antão fisicamente em forma de leão. E ele já não estava mais suportando a dor, a luta, cambaleando, e Cristo aparece e o leão vai embora. E Santo Antão chega para Jesus e falou, Senhor, onde estava? Eu estava quase perecendo no combate, o Senhor não notou isso? E aí Jesus disse para Santo Antão, eu estava querendo ver você lutar pelo meu nome. Escutou o que Jesus disse para ele? Eu estava querendo ver você lutar pelo meu nome. Antão, porque você foi fiel até o fim, eu vou tornar o seu nome célebre no mundo inteiro. Jesus permitiu ele lutar, e o Senhor estava querendo ver até aonde ele vai pelo meu nome. Até onde ele vai resistir ao pecado? Porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Infelizmente na nossa igreja é pouco pregado isso hoje em dia. Parece que um relativismo moral entrou e porque está tudo liberado. E agora que eu falo isso para vocês, quantas lágrimas que eu não tenho eu mesmo derramado na minha vida para me manter fiel com o Senhor. Por quê? Porque vocês conhecem a minha sogra aqui, conhecem o Flávio, conhecem a Camila, conhecem a Thaís, nós nos casamos. E logo após um mês e meio de casamento, a Thaís engravidou e a gente teve a Maria Clara. E passamos um sufoco, porque a minha esposa teve uma hemorragia, quase morreu, e foi um sofrimento tenebroso. Ela foi para o hospital, vários procedimentos, uma fase muito difícil, mais de 1 ano fazendo terapia, e eu super envergonhado porque não tinha dinheiro, a minha psicóloga e a minha sogra tendo que pagar a psicóloga, vida difícil, vida de pregador, e a Thaís super esquisita, o nosso casamento abalado. No início falei, nossa, o filho nasce agora, e um casamento abalado, e tudo muito difícil, e aí beleza, as coisas começam a normalizar. Aí passa um tempo, a Thaís engravida, de novo, vem o Gabriel, e a gente na expectativa, agora vai dar tudo certo, fazendo tudo direitinho, aí tem o momento do parto, e novamente, pior, a minha esposa sofre, pior do que da primeira vez, e segundo me disseram a informação, a minha esposa ficou viva por 1 minuto, porque o fluxo hemorrágico foi pior do que da primeira vez. E eu lembro que quando a minha esposa estava saindo da casa de parto, ela olhou para
para doula, num desespero, e eu fico meio como que barata tonta. Até minha esposa falou, né? Quando você está meio que aperreado na vida, você fica meio assim, Isabel, eu fiquei sem saber o que fazer. Aí a gente vai e começa a ir atrás. Não é possível. No primeiro parto, a minha esposa quase morre. No segundo, quase morre. Aí começamos a investigar. A Thaís tem um problema chamado acretismo placentário. Qualquer tipo de gravidez que a minha esposa tiver, ela corre um risco de morte tremendo. E aí vem a grande coisa. Todo mundo fala que é católico, mas eu quero ver seguir a moral conjugal. Quando uma pessoa vai casar, ela deve passar por um curso de noivos. Vocês sabem disso, sim ou não? Sim ou não? Então vamos ver se vocês são bons católicos aqui. Qual que é a finalidade do sacramento do matrimônio? Falem para mim. Oi? A finalidade do sacramento do matrimônio é unitiva e procriativa, para o homem se unir com a esposa e para ter filhos. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. O Papa Paulo VI, escutem aqui, ele morreu abandonado pelos cardeais da igreja, quando ele emitiu o documento falando sobre a moral sexual, dizendo que o quê? Que a igreja não aceita DIU, que a igreja não aceita camisinha, que a igreja não aceita coito interrompido e tudo mais. Aí fizeram, não, porque o Papa retrógrado tal, que eu não sei o que lá. E aí como que eu fico? Eu sou pregador. Eu sigo a doutrina católica. E um monte de gente acha que eu sou doente, louco da cabeça. E por seguir a doutrina católica, eu estou sem me unir com a minha esposa. Eu não tenho vida sexual com a Thaís. E você acha que isso daí é fácil? Por esposo? Tendo que resistir? Com tentações terríveis? Sabe o que eu faço nesse momento de dor? Eu vou diante de Jesus crucificado e falo: Senhor, estou reparando os meus pecados passados, Senhor. Senhor, eu preciso amar a minha esposa de outra maneira, Senhor. Eu vou servi-la, eu vou ser cortês com ela, Senhor. Eu vou ser educado, eu vou ajudar ela na lida da casa, que ela sempre pede. Eu vou tentar ser um marido ordenado, Senhor. Eu vou procurar ser caridoso com ela, Senhor. Eu vou fazer carinho, eu vou dar atenção para ela, Senhor. Eu vou colocar ela no meu... Eu vou fazer de tudo, Senhor, mas eu não quero romper com a sua doutrina, Senhor. Porque se for para mim ter uma relação sexual com a minha esposa e perder a graça de Deus, eu prefiro ficar sem sexo para ter Jesus na minha alma. E quantas pessoas que não aceitam isso de jeito maneiro. E a dor do meu coração, de muitas vezes poder pensar que eu não posso ter outro filho. E quantas vezes que Satanás já me tentou e fala: nossa, você prega para tudo quanto é canto. Todo final de semana você está dando o seu sangue para Jesus. Você está sofrendo nessa igreja que está sendo desgraçadamente internamente, principalmente por esse sínodo diabólico da Amazônia, que foi tanta coisa errada que aconteceu. E aí você tem que resistir. É briga, é luta contra o demônio, é luta contra o inferno. E ainda mais dentro de casa, você não tem nem direito de ter o seu momento íntimo conjugal com a sua esposa. Esse daí é o Deus que você... E vem cada tentação. Mas quando eu penso na dor da minha vida, eu lembro de Jesus crucificado. Quando vem essas tentações, vem aquele pensamento na minha cabeça, de São João da Cruz: quando estiveres murmurando ou queixando-se da sua vida, olhe para o crucifixo e cala-te. Mas quando eu estou lá do lado da minha esposa, e que eu tenho vontade de ter ela para mim, que eu viro para o lado, que eu rezo a Ave Maria, que eu saio do lado dela, a única coisa que eu falo: Jesus, eu evito ir atrás da minha esposa para não perder a minha união contigo, Senhor. Porque eu não quero pecar, Jesus. Porque eu não quero sair da sua graça, Senhor. Eu sei das minhas fraquezas, Jesus. Eu sei do temperamento demoníaco que eu tenho às vezes. Eu sei da minha impulsividade. O quanto as pessoas que convivem comigo sabem das minhas misérias. Mas o que eu vou fazer, Jesus? Eu quero ser santo. Eu quero lutar por isso. Eu quero agradar o teu coração, Jesus. E se por todo esse tempo que Jesus está me provando, pelo menos Ele me der uma graça, de tanto tempo que eu não tive união com a minha esposa, se Ele me der uma graça de poder amá-lo de todo o meu coração, é tudo que eu quero na minha vida.
se eu puder amar a Jesus, se eu puder ser todo de Nossa Senhora, se eu puder ter uma alma inclinada, ter uma vida de oração, ter um temor santo a Deus, eu aceito esse sacrifício de não poder ter a minha esposa comigo. E aí eu fico vendo a luta do pecado, porque pode vir outras tentações, e quando eu vou nas outras missões, como que eu não tenho que me guardar? Como que eu não tenho que ser casto? Como que eu não tenho que cuidar dos meus olhos? Quando eu vou atender alguém, como que eu não tenho que ser muito fiel a Thaís? Mas uma coisa eu falo para vocês, irmãos, e vocês que são dessa comunidade Canal de Graça, vocês têm que viver o carisma de vocês. Porque Santo Tomás de Aquino dizia, é melhor, e eu falo para você, Fernando, você de todos tem que ser o mais referência. Você tem que ser o radicalidade encarnada, para os membros olharem para você e falar, olha o nosso fundador, esse menino é santo. Santo Tomás de Aquino dizia, é melhor que do céu caiam as estrelas, o sol, a lua, do que uma alma perder a graça de Deus por causa do pecado. À tarde eu estava meditando um pouco sobre a graça e eu anotei algumas coisas aqui. Nossa Senhora foi chamada por São Gabriel cheia de graça, ou seja, isso daqui eu quero falar mais para o pessoal da comunidade Canal da Graça, cheia de Deus. Também dizemos nós, estou na graça. Às vezes a gente cumprimenta o amigo, e aí irmão, está na graça? O que significa estar na graça? Estar cheio de Deus. Aí o autor, o padre Manelli, escrevia, ou seja, tenho a Deus na alma, que é a graça, ou estou no pecado, tenho Satanás na alma. Nossa, mas que pesado dizer isso, tenho Satanás na alma. Gente, a Bíblia diz isso, 1 João 3,8, aquele que peca é do demônio. E aí ele vai citar a palavra de São Mateus capítulo 12, versículo 30. Quem não está comigo está contra mim, vai dizer Jesus. Olha gente, que sério isso. E aí ele vai dizer, o que é a graça então? É a vida divina na alma. Quando uma alma está em graça de Deus, participa da natureza divina, segundo Pedro 1,4. Não se torna Deus, mas é unida, é cheia, é imersa em Deus, como uma esponja imersa na água e fica cheia da água. Vocês da comunidade Canal de Graça, vocês têm que transbordar o amor de Deus. E todo dia quando eu acordo de manhã, o meu primeiro pensamento quando eu acordo, ele é elevado ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Eu já levanto pensando em Deus, porque se eu não pensar em Deus, o demônio acaba com a minha vida. Se eu não tiver uma vida unida com Ele, o demônio me destrói no meio. Então, ou eu ando na graça, porque se eu não andar na graça, eu fico sem graça e vou para a desgraça. Então, primeiro, elevação, pensa em Deus, pensa na graça, fique imerso, lembra de Jesus, lê a palavra, faz exame de consciência, faz uma leitura espiritual, vai para o Santíssimo Sacramento. Eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, o tempo que você tiver. Santa Teresa de Calcutá dizia, não importa o tempo que você dá para Deus, mas a quantidade de amor que você coloca nesse tempo que você dá para Ele. Porque um rapaz, não sei, você está fazendo faculdade? Mas, por exemplo, vai um jovem que faz faculdade e trabalho, o tempo dele é reduzido. Ele tem que ser o quê? Disciplinado, para ter tempo para dar para Deus. Porque se você na faculdade não tiver tempo para dar para Deus, o inimigo vai te pegar. O tempo que você tiver, ame, reze. Mas o tempo que o pessoal tem hoje em dia faz o quê, gente? Juventude só celular, meu Deus. Aí vai dizer aqui, olha que lindo isso daqui, de São Gregório Magno, reconhece, ó cristão, a tua dignidade, e participando da natureza divina, livra-te de destruir com atos indignos a tua grandeza. Não, isso daqui é nobríssimo demais. Eu quero falar mais uma vez, reconhece, ó cristão, ó você que está aqui, ó você que está acompanhando pela internet, reconhece, ó católicos, eu digo, a tua dignidade, e participando da natureza divina, livra-te, participando da graça, livra-te de destruir com atos indignos a tua grandeza. Diga assim comigo, Senhor Jesus,
Louvado sejas tu, pela dignidade que concedeu a mim, de ser um cristão, portador da graça. Livra-me, Senhor, de destruir com atos indignos a grandeza que me concedeste. Agora veja bem, o Curadares um dia estava andando na cidade da França, foi um grande santo, São João Maria Vianney, e aí ele vê um homem com um cachorro. E o Curadares, ele era aquele tipo de padre, como o Padre Pio, que Deus dava a revelação da alma das pessoas. Era muito comum as pessoas ir no confessionário e o Curadares começar a chorar muito, e as pessoas perguntavam assim: por que você está chorando? Ele falou: é porque você não tem noção da gravidade que você fez cometendo um pecado assim. Ele tinha muita noção de um pecado. E aí, quando ele está vendo um caçador com um cachorro muito bonito, o Curadares chega e começa a brincar com o cachorro. E aí ele olha para o homem e diz: ó, se a tua alma fosse tão bela como o seu cachorro. A alma do cara estava em pecado mortal. E São João de Ávila teve a graça de ver uma alma em pecado venial. Ele desmaiou no chão. Santa Catarina de Sena ficou 3 dias desacordada porque viu uma alma em pecado mortal. Aí o São João Maria Vianney chega e diz: ó, se a tua alma fosse bela como a do seu cachorro. Se você fosse agora, você que está me escutando aqui, ó, nesse grupo à noite, e vocês que estão vendo pela internet, se vocês fossem chamados no tribunal de Cristo, e aquela luz divina da glória de Deus invadisse a sua presença, a sua alma estaria em que estado agora diante de Deus? E olha, hein, Santo Agostinho vai dizer: quem vive bem morre bem. As pessoas querem se emendar na hora da morte. O meu diretor espiritual estava lá no hospital e chegou, viu um homem com uma medalhinha de Nossa Senhora. Ele chegou para o homem e falou assim: você é católico? Sim, sim, sou. O homem já estava nos 49 do segundo tempo. Você não quer se confessar não? Não precisa não. Aí ele passa outro dia lá no hospital e chega para o homem e fala assim: oi senhor, tudo bem? Tudo? Você é católico? Sou aqui, ó, a minha medalha de Nossa Senhora das Graças. Você não quer se confessar? Não quero não. Aí ele passa uma terceira vez, o homem já não estava mais no leito, morreu. Como será que a alma dele estava? Aí tem uma outra história, essa eu acho maravilhosa, de uma santa chamada Santa Joana de Chantal. Tinha um cadáver moribundo, ele tinha estado com lepra. Aí ela vai pegar aquele cadáver para colocar dentro do caixão, e pegou o cara sem luva mesmo. Aí o moço do lado: Joana, você não tem medo de ficar pegando nesse cadáver e se contagiar com a lepra? Ela falou: a única lepra que eu temo é a lepra do pecado. Olha aí, olha que exemplo dos santos, meu Deus do céu. Jovens, o que vocês ficam vendo no YouTube? Olha, se vocês veem Felipe Neto, vocês têm que se confessar, aquele cara é uma aberração. Ó, tudo que sai da boca daquele menino não presta. Aquele menino é um anticristo, ele odeia a fé, ele é ateu, ele fala contra a religião. Quando ele estava num local e começou a fazer um pessoal, uma procissão de Nossa Senhora, ele chamou de filho daquilo que você sabe que é uma nojeira e começou a guerrear contra. Esses youtubers, esses influenciadores digitais, que não levam vocês para Deus, arranca isso do seu celular. Se você é jovem aqui e você escuta aquela música de funk, pelo amor de Deus, como que você quer ser uma moça casta? Como você quer se vestir decentemente? Como que você quer ser um homem santificado escutando essas músicas podre? É podre isso, gente. E o que vai acontecendo? Sua alma vai ficando infeccionada pelo pecado, você vai perdendo a sensibilidade. Jovem, chega na sua casa hoje, tudo que não presta, se tiver alguma coisa de demônio no seu celular, exclui tudo. Quando eu me converti, eu cheguei em casa, eu joguei os meus CDs de rock, eu tinha uma lista de telefone de garotas que eu saí, eu queimei tudo. Hoje em dia você recebe pornografia no celular, na minha época era fita de vídeo, eu quebrei tudo. Por que vocês não tomam uma decisão radical por Jesus?
Vocês vêm aqui na igreja, canta, levanta, fala que quer ser cheio do Espírito Santo, toma uma atitude, sai desse negócio do pecado, detona com tudo, vai ser tudo de Jesus, vai buscar cultura, vai buscar conteúdo, vai ler grandes autores, lê a vida dos santos, lê Santo Afonso, só compra livro da editora Imaculada, minha editora, que benção. Gente, a juventude precisa ser cada vez mais toda de Jesus. Por quê? Se os jovens não forem todos de Jesus, pessoal, você imagina a próxima geração como que não vai ser? Minha filha, você tem que ser santa, porque se você não for santa, as abortistas vão tomar conta de tudo. Para você também, minha linda. Esse pessoal aí, ó, tá vindo um exército do demônio. Vocês jovens, vocês precisam ser santos para vocês mostrarem a glória da igreja. Vocês precisam bater no peito e falar assim: eu sou todo de Jesus, todo de Nossa Senhora. Eu estudo, eu tiro nota boa na faculdade, eu tenho bons amigos, eu respeito meu pai, eu arrumo a minha cama, eu levanto cedo, eu ajudo a lavar a louça. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Chega de tanta juventude seguindo Satanás. É hora de se levantar os jovens tomados pela graça de Deus. É hora de levantar a juventude tomada pela graça. E aí, jovem, vocês que não tem nada para fazer na vida, começa a fazer caminho na comunidade Canal da Graça, para você, onde passarem, esparramarem o fogo do amor do Pentecoste de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir, pessoal, aí, ó. Você ficou feliz, Ivo? Trazer vocação para a comunidade? É uma bênção. Vocês têm que ter um lugar. Vocês pais têm que estimular os seus filhos a viver na graça. Vai lá, caminha com o Fernando, com o Ivo, com o Alisson, com o pessoal. Vai lá, bebê da fé. Vai para a arca, igreja. Moça de verde, como você se chama? Dá um sorriso para mim. Ah, tá bom então. Esses jovens são muito sérios hoje em dia. Não, só tu pediu um sorriso para ver, porque ela é bonita. Um sorriso. Agora você ficou feliz, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem quer viver na graça de Deus, na amizade com Jesus, você tem que... Eu estou cronometrando bem aqui, viu? Vocês têm que ter... Quem ama muito a Jesus, sabe o que ama junto com ele? O sacramento da confissão. Pessoa que quer viver em graça, mas gente, confessa sempre que pode. Você sabe que tem um santo da igreja que ele dizia uma frase assim, ó: antes morrer que pecar. O nome dele é São Domingos Sávio. Você sabia que ele se confessava todo dia? Olha, São Francisco de Assis se confessava todo dia, São Carlos Borromeu se confessava todo dia, Santo Inácio de Loyola se confessava todo dia. Hoje você vai, não, vem demais, você está brincando com o sacramento da confissão. Não, eles buscavam porque eles queriam viver em graça a todo momento. A comunidade Canal da Graça, ela deve buscar sempre os sacramentos. Por quê? Porque são os sacramentos que distribuem as graças. Vocês são da comunidade, vocês têm que estar direto no confessionário. E você que está me escutando aqui, quanto tempo você não confessa? Nem fala. Se você está muito tempo sem confessar, você imagina se essa pregação foi para você ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te ama muito, viu? Fala para ela. Ele está te esperando, fala para ela. Lá no confessionário, fala. E para encerrar a pregação, não é possível viver uma vida na santidade, na graça, sem Nossa Senhora. Ela é medianeira de todas as graças. São Luís Maria Grão de Montfort vai falar que ela é tesoureira dos bens celestes do Senhor. Olha o poder, hein? E que Nossa Senhora dá as graças de Deus a quem quer, quando quer e como quer e da maneira que quer. Na semana passada, eu estava fazendo um estudo. Já se prepara para puxar uma música para a gente rezar, tá, Ivo? Aqui Deus te inspira aí, a Bia. E aí, naquele estudo que eu estava fazendo, mostrava um homem, olha que coisa linda, que ele era um criminoso e estava jurado de morte. Prestem bem atenção. O homem era criminoso e estava jurado de morte. Até aqui, amém? Aí ele estava indo para se tornar muçulmano, porque aí ele seria livrado da morte. Ele seria protegido pela comunidade muçulmana, mas iria virar um anticristão, um adorador de falsos deuses, um idólatra. Quando esse homem está indo para o navio, ele passa em frente a uma igreja. E quando ele passa em frente à igreja, o padre está fazendo um sermão e ele entra na igreja. E o padre estava fazendo um sermão sobre a misericórdia.
E quando ele começa a escutar aquele sermão, ele se converte e chega para o padre e conta que ele era um assassino, que ele estava indo virar muçulmano para não morrer. E aí aquela pregação da misericórdia, ele se converte e confessa. Aí o padre Drummond chega e fala assim para ele: meu filho, o que você fez na sua vida para Deus te conceder uma graça tão abundante assim para você? Porque o cara estava indo lá virar muçulmano, ele passa em frente a uma igreja e vê um padre fazendo um sermão sobre a misericórdia, entra e se converte e não vira muçulmano, e vira cristão, se salva. Assim, o que você fez para Deus te dar uma graça tão generosa? Ele falou: é que sempre na minha adolescência eu pedia que Nossa Senhora me conservasse a graça da fé, e aquilo que ele recebeu naquele momento foi graças à intercessão da Virgem Santíssima na vida dele. Se é para Nossa Senhora, pode ser melhor. Levanta do seu lugar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente assistindo o Fantástico nesse momento. Fantástico é o amor de Deus por nós. Fantástico é a graça de Deus. Fantástico é a igreja católica. Fantástico é Jesus. Fantástico é a Nossa Senhora. Eu quero pedir para vocês, antes de você dormir, não fica com o celular na mão. Sabe o que eu queria pedir para vocês? Medite, minha irmã querida. Como é seu nome? Irene, pensa nisso que você escutou hoje. Porque como vocês escutaram a pregação agora, ela fica fresca na memória. Passa um tempinho e vai se esquecendo. Sabe o que você deve não chegar? Reze em cima disso. Reflete, minha irmãzinha, o que Deus falou comigo, como está a minha vida diante do Senhor, a minha vida de oração. Eu tenho confessado, vocês jovens, que eu falei tanto com vocês por puro amor. Pensa como vocês estão entregando a juventude para Jesus. Vocês, família, você, Thaís, minha esposa linda, que está aí atrás do celular filmando. Todos vocês, pense um pouco hoje à noite nisso tudo que foi falado. E o que nós precisamos fazer é corresponder à graça divina. Amém? Ministério, manda bala. Feche os seus olhos. Espera aí, Thaís. Obrigado por terem acompanhado. Espero que esta pregação tenha feito um bem para a sua vida. Deus te abençoe com as graças mais generosas e que o seu coração possa ser todo de Jesus e de Maria. Se você veio nesta pregação e ainda não era inscrito no nosso canal, se inscreva, porque a gente sempre está trazendo para você conteúdo do coração de Deus. Amém. Filma um pouco a igreja, os meninos ali. Quantas pessoas ao vivo? 985. Deixa aí um pouquinho. Vai ver quantas pessoas tem ao vivo lá. Eu já quase vi. Luta. Ser livre inteiramente de Deus. Canta isso, eu quero ser de Deus. Quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus.
aplaudir o coração de Jesus, de Maria, por tantos benefícios que nós recebemos dessa graça. Pessoal, nós tivemos quase 1000 pessoas ao vivo acompanhando pelo canal do YouTube. Vamos aplaudir também essa graça que nós vivemos nessa noite. Você que está aí ainda não vai não, eu só tenho mais um recadinho final. Pessoal, só para liberar o povo, a gente vive da nossa missão e quero expor para você os nossos livros. Um dos livros que mais me fez na minha vida detestar o pecado é esse daqui, pessoal. Ele se chama O Manuscrito do Purgatório. Ele é uma revelação de uma alma que estava no purgatório e que ela começou a comunicar para uma freira o que era o purgatório, a intensidade do fogo, aonde era localizado, se um protestante se salva ou não. Agora, o que mais me impressionou no livro? Não era só sobre o que a alma falava sobre o purgatório, era o código de conduta que a alma do purgatório ensinava àquela freira para como viver em vida agradando a Deus no caminho de santidade. Ou seja, irmãos, esse livro aqui é um caminho de santificação pessoal. Esse livro aqui ele não é bom, ele é maravilhoso. Um livro que é interessante ler depois do manuscrito é o Confessai-vos Bem, porque eu nunca vi um livro que ensina tanto o ódio que nós devemos ter ao pecado e como se deve confessar. A experiência que eu tenho com esse livro com os meus amigos que adquirem, eles se trancam no quarto, a alegria da Maria, ó, pulando contra o pecado, isso aí, filho. Eles se trancam dentro do quarto e ficam anotando pecados para fazer uma boa confissão. Eu garanto para vocês, irmãos, esse livro explica que a maioria das pessoas que são condenadas ao inferno são por causa das más confissões, tá? E esse daqui é um livro que fez um sucesso muito grande no nosso site, Regra para o Discernimento dos Espíritos, porque ele ensina você a identificar no seu pensamento se é uma coisa de Deus, do demônio ou próprio seu. É um livro de combate espiritual para você lutar contra Satanás. Para vocês que estão aqui, a gente tem ali atrás, e para você que está aqui nos acompanhando, tem no site editorimaculada.com.br. Então adquira e leve esse arsenal para a sua casa. Deixa eu me despedir do pessoal. Se você está assistindo essa live e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, que tem muito conteúdo católico para vir para a sua vida, tá bom? Esse pessoal aqui é o pessoal da comunidade Canal da Graça. Pessoal, vocês têm Instagram, YouTube, qual que é o Instagram de vocês? É Canal de Graça. Canal de Graça, tá bom, então eu falo Canal da Graça. Então vamos lá, retificando, Canal de Graça. Canal de Graça, tá aqui no Facebook e no YouTube também. O YouTube tá como? Tá bacana. Não, o nome, Canal de Graça também. Comunidade Canal de Graça. Pessoal, comunidade Canal de Graça. Nós estamos aqui no bairro do Limão. Pera aí, pessoal, vamos aproveitar aqui o merchan, né? Estamos aqui no bairro do Limão. Seguem esses meninos que eles estão querendo aí dar a vida pela Santa Igreja. Viva a comunidade Canal de Graça! Então é isso aí, pessoal. Uma santa noite, boa semana. Amanhã, 9 horas da noite, eu vou estar rezando o cenáculo com a minha esposa. Por favor, venha conosco. Ave Maria.